Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. As crianças podem 8 anos para baixo, tá bom? 8 anos, a tia Lu tá ali na porta. Bebezinhos podem ir também, os bebezinhos que estiverem acordados. Tia D vai ficar com eles. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ler? Êxodo 3, do 1 ao 5. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que em você está é terra santa. Amém? Acho que teve alguma coincidência, né? O texto, com algumas coisas. Eu acho muito incrível esse texto de Moisés, porque esse pequenino texto, a gente consegue observar várias coisas nele, né? Primeira coisa que eu consigo, vocês sabem, né, que eu costumo pregar meio participativo, assim, tal. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade, tá, gente? Não é porque a gente está no acampamento que deixou de ser assim, mas quem quiser. Porque olha só, aqui fala que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Sabe quantos anos Moisés tinha nessa época aqui? A gente pensa em pastorzinho, né, de ovelhas. Fala, ele devia ter uns 15 anos. Ah, não, se ele tinha sogro, ele devia ter uns 20, 30. Sabe quantos anos ele tinha aqui? 80 anos. 80 anos. Hã? Quase velho. 80 anos Moisés tinha. Consegue imaginar alguém com 80 aninhos pastoreando ovelhinhas no deserto? Ele tinha 40 anos quando fugiu do Egito, e nessa época ele ficou 40 anos lá no deserto, casou, teve filho, cuidou das ovelhinhas do sogro, ficou lá no deserto e estava lá, feliz da vida, cuidando das ovelhinhas. Nesse determinado dia, ele resolveu, em vez dele ir para o mesmo lado que ele sempre ia, o que está escrito aqui? Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Certo? Em algumas traduções fala que ele foi para o Oriente ou foi para o Ocidente, uma coisa assim, que fala que ele foi, porque ele costumava sempre ir para um lado, e ele foi para outro lado do deserto. O que eu quero dizer com isso? Se você quer ter alguma coisa, você pode ver que no final, que no texto, ele teve um contato com Deus. Se você quer ter um contato com Deus, se você quer ouvir Deus falar com você, mude a direção que você está indo. Olha a questão da mudança aí de novo. Você tem que mudar de atitude. Mudar o que você está fazendo todo dia igual a mesma coisa. Gostou da redundância? Todo dia a mesma coisinha. E todo dia eu vou, todo dia eu oro assim, todo dia eu faço assado, todo dia eu não sei o quê. Deus quer uma coisa diferente de você. Deus quer um posicionamento de você. Porque em seguida ele fala assim, ó,
Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte do Senhor. Ele chegou aonde? Horebe. O que era Horebe? Monte. O que eu preciso fazer para chegar num monte? Subir. Subir é fácil? Subir é gostoso? Eu, por exemplo, não ligo de andar. Não tem problema nenhum andar. Mas subir, eu penso 50 anos antes de pensar em subir alguma coisa. A minha rua, eu moro no meio de uma subida. Exatamente no meio, né, Lu? A gente mora no meio de uma subida. Para eu ir para o Atalaia, no caso, eu tenho que subir. Para eu ir para o centro, eu tenho que descer, mas aí eu tenho que subir de novo. Eu falo, por que isso aqui não podia ser tudo planinho? Aí eu ia até o Japão a pé. Mas não, é subida. E fala que ele subiu com as ovelhinhas o monte. Se nós queremos buscar ao Senhor, nós temos que subir, deixar as coisas de baixo, deixar as coisas da terra, deixar as coisas que são daqui. Olha só, abre lá em Colossenses 3, versículo 2. Eu deixei marcado. O pessoal fala de tecnologia, mas assim também, né? Aqui, Colossenses 3, versículo 2. Fala assim, ó. Mantenha o pensamento nas coisas do... e não nas coisas terrenas. Moisés foi para o alto. Moisés foi buscar as coisas do alto. Ele subiu. Levou as ovelhinhas dele para cima. Ele foi levado a uma coisa diferente. Primeiro ele mudou de posição, mudou de direção, mudou o que ele estava fazendo. Isso tudo que ele fez precisou dele um posicionamento. Qual o posicionamento que você está tomando para você ter algum contato com Deus? Para que Deus tenha algum contato com você? Para que Deus fale com você a respeito de alguma coisa? Às vezes nós falamos, nossa, mas Deus nunca fala comigo, mas eu quero tanto ouvir Deus. Ok, e o que você está fazendo a respeito disso? Você quer ouvir Deus, mas você não sai da televisão. Ou do YouTube, porque outro dia eu falei assim, não sei o que de televisão. Aí o Rafa, eu nunca assisti televisão, mas assisti YouTube, que é a mesma coisa. É a televisão moderna, né, de hoje em dia. Na minha época era TV só. Hoje em dia os adolescentes, os jovens, veem o que eles querem ver no YouTube, na internet. Você acha que Deus vai falar com você através do YouTube? É capaz até de falar, porque Deus fala através de qualquer coisa. Só que se você está querendo buscar a Deus, você tem que buscar as coisas do alto. Não adianta você querer buscar nas coisas terrenas um contato com as coisas celestes. A gente nunca vai conseguir, não coincide. As coisas do céu são coisas dos céus e as coisas da terra são coisas da terra. Moisés mudou de direção. Moisés catou as ovelhinhas dele, mudou de direção e subiu o monte. Quem será aqui que está disposto a subir um monte? Mudar de direção e subir um monte. Mas o que mais chama atenção nesse texto é o negócio da sarça ardente. Quem aqui, pode ser sincero, tá, gente? Ninguém vai rir. Alguém aqui vai rir do outro? Então tá, o Eduardo falou que vai rir. Quem aqui não sabe o que é sarça? Muito bem. Não sabe o que é sarça? Sarça é uma planta. É um tipo de planta que dá no deserto. Em alguns lugares dizem que sarça é uma planta que dá uma florzinha no deserto, inclusive uma florzinha cheirosa, no deserto. É uma planta que parece uma moita, e segundo o que eu pude pesquisar, é uma planta que tem cerca de 1 metro, no máximo, ela atinge 1 metro. Eu faço 1 metro, né? Faço assim, né? 1 metro. Ela tem mais ou menos 1 metro. E essa planta é comum no deserto. Tem alguns pontos ela no deserto. O que é ardente? Sarça ardente. Ela era picante? Será que ela era de pimenta? Ardente que pegava fogo. Então, olha só, está escrito aqui, ó. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu
numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Em alguns textos fala numa sarça ardente, certo? Então, no meio de uma sarça, começou a pegar fogo. Moisés não achou estranho a sarça pegar fogo, a moitinha, a árvorezinha pegar fogo. Por quê? No deserto é comum árvore pegar fogo, esse tipo de árvore pegar fogo. É uma árvore que ela tem, às vezes ela tem um inseto que dá no deserto, que é muito acostumado com clima quente, que em contato com essa árvore, comendo as coisinhas da árvore, ele solta um gás. E esse gás, com o calor forte do deserto, entra em combustão e a árvore pega fogo. Então é normal no deserto uma árvore pegar fogo sozinha, uma árvore ter autocombustão. Então o cara está passeando no deserto, de repente uma arvorezinha pega fogo. Isso é uma coisa normal. Então aqui não fala que Moisés se assustou com a sarça ardente, se assustou com a árvore pegando fogo. Não é verdade? O que fala que ele achou que era uma maravilha? Que a sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Viram a diferença? Quando pega fogo numa planta, o que acontece? E a planta some, fica só os galinhos secos lá, né? Mas o que Moisés estava achando estranho é que estava o fogo pegando e as plantinhas estavam lá ainda. E aquele fogo lá, aquele fogaréu lá, aí Moisés olhava e falava, ué, eu vi pegando fogo aqui e ainda está pegando fogo e como chamei, as plantinhas não morreram ainda? A sarça não se consome, né? Que era isso que ele estava achando incrível. O que eu quero ver, o que a gente pode ver nisso, é que está cheio de crente que pega fogo. Está cheio de crente que tem o fogo do Espírito, que o fogo do Espírito pega, que é fácil entrar em combustão. Está aqui no acampamento, rapidinho, porque aqui está quente, aqui está todo mundo quente. Aí vai, todo mundo está quente, pegou em combustão. Assim que chega a segunda-feira, a sarça se consome, apaga. A sarça ardente no nosso coração tem que ser todos os dias. Nós temos que manter esse fogo do Espírito Santo, porque o fogo de Deus, ele não consome o que é para consumir. Ele consome pecado, ele consome a nossa carnalidade, é isso que ele consome. Só que ele tem que estar ardendo no nosso coração diariamente. Então o fogo de Deus estava lá o tempo todo. Lá latejando lá, se pudesse trazer, né, uma fogueirinha, estava lá o fogo o tempo todo. E Moisés não achou estranho a sarça, mas achou estranho a sarça não parar de queimar. Uma coisa que eu quero que vocês reparem nisso, que me chamou muita atenção, é o seguinte: a sarça arder, a folhinha lá queimar, era uma coisa comum no deserto, como eu já falei, não é? O que nos leva a pensar? Deus usou uma coisa comum da vida de Moisés, do dia a dia de Moisés, para falar com ele. Deus usa as coisas do nosso dia a dia para falar conosco. Muitas vezes nós não estamos atentos. Moisés reparou que a sarça estava se queimando e que ela não se consumia. Às vezes tem uma sarça pegando fogo do seu lado e não se consumindo, e você está olhando para o outro lado. Porque você não está reparando que Deus está falando ao seu lado. Deus está usando um irmão, que é uma sarça que está lá pegando fogo, do seu lado falando, e você está achando, ai meu Deus, não aguento mais ouvir o fulano falar. E é Deus usando o irmão, pegando fogo ali do seu lado. E pegar fogo, gente, não é sair rodopiando, falando em línguas, não. Pegar fogo, às vezes, é chegar e falar com você. Falar, olha, você tem que mudar de atitude. Não é assim que se faz. Não é assim que deve fazer. Não é, pegar fogo não é só. Pegar fogo é você estar cheio do Espírito Santo, ser usado com a palavra de Deus para falar com alguém. E a gente, às vezes, não presta atenção no nosso dia a dia. Num livro de Max Lucado, ele fala assim, né? Eu não sou muito chegada assim na leitura de Max Lucado, mas tem muita gente que gosta. Ele é bem poético, ele é um cara bem poético, ele faz muitas alegorias. E uma alegoria que ele faz, ele falou assim que... Ele começa, né, essa história dizendo assim que tinha um faxineiro limpando
o salão lá, que era um faxineiro de uma empresa, limpando o salão, e de repente o balde dele começa a tremer. Aí ele olha pro balde, o balde treme, ele olha pro balde, aí começa do balde falar com ele, é Deus falando com ele através do balde. Aí eu falei, nossa, mas esse cara tá delirando. Ele falou, não, mais ou menos foi isso que aconteceu de Moisés. Era uma coisa do dia a dia dele, do trabalho dele, que saiu Deus ali do meio falando com ele. Então, às vezes, do seu dia a dia vai sair Deus falando com você. Tá, não precisa exagerar. Ai, Deus vai falar comigo do balde. Não, vocês estão entendendo o que eu estou falando, não estão, gente? Estão entendendo a alegoria, né? Por favor. E se for sair do balde, amém, que saia do balde. Mas eu estou dizendo uma alegoria. Deus vai usar o seu serviço. Deus vai usar, às vezes, sua mesa ali de computador. Deus vai usar o seu colega, às vezes, do lado que é um ímpio, para falar com você. Por que não? Deus usa, às vezes, seu filho de 2, 3 anos para falar com você. O que nós precisamos é estar atentos. Salmo 19, se eu não me engano, fala assim, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. O que ele está querendo dizer? Que a natureza está dizendo quem é Deus. E a gente, muitas vezes, não percebe isso. Fica questionando, quem será que é Deus? Será que Deus existe? Meu, olha pra fora, vê o sol rachando a cuca da gente, você vai pensar se Deus existe. Ou o sol veio da ameba. É umas coisas assim, é só você pensar. O salmista está falando, a natureza está dizendo, Deus existe. Se você olhar para a natureza, você vai ver pregação de Deus. O pastor Marcelo já usou, né, a jabuticabeira lá, não foi isso? Para poder pregar para os discípulos dele. Da jabuticabeira que estava lá no quintal dele. O que é isso? É usar a situação do dia a dia, é a sarça ardente da casa dele que ele usou para pregar para os discípulos. É você poder olhar um passarinho numa árvore e falar, Deus está cuidando desse passarinho, ele vai cuidar de mim. Pronto, é Deus falando com você. Você fala, puxa, será que esse passarinho fica triste? Não. Será que esse passarinho se preocupa se ele vai ter comida amanhã? Não. É Deus usando a natureza para falar com você. Só que a gente está tão correndo com o dia a dia, tão na correria, tão preocupado. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho que responder tal e-mail, amanhã eu tenho que não sei o quê, amanhã eu tenho que levantar às 5 horas, porque não sei o que da noite eu tenho que fazer não sei o quê. Blá, blá, blá. A gente está tão preocupado com o dia a dia que não vê Deus falando com a gente nas pequenas coisas. É Deus falando aqui e você olhando para lá. E Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. E Deus aqui, falando com você, nas pequenas coisas, no seu dia a dia. É assim que Deus fala com a gente no nosso dia a dia. Era mais um dia simples de Moisés. Mais um dia comum de Moisés, que Moisés levantou, catou as ovelhinhas dele e foi trabalhar. O trabalho de Moisés era cuidar das ovelhas. E ele foi trabalhar. E Deus falou com ele num dia simples, num dia comum, mais um dia. Não precisou ser domingo, não estava falando que Moisés pegou a Bíblia, pôs debaixo do braço e foi para a igreja. Moisés estava no meio do serviço dele e Deus falou com ele. Em 80 anos que ele tinha, gente, 80 anos que o cara tinha, foi a primeira vez que ele teve um contato direto com o Deus que ele cria. Até então, Deus nunca tinha falado com ele. Nunca tinha se manifestado diretamente para ele. Ele achou incrível aquele negócio. Imagina, ficar maravilhado ao negócio lá, pegando fogo, não consumindo. Ele, deixa eu ver o que é isso. Na hora, então quando você vê Deus falar com você, na hora você já vai para coisa. O que Deus falou? Opa, peraí. Espera um pouquinho. Calma. Será que você está em condições de se encontrar comigo? Deus falou para ele. É como se Deus falasse para você, olha para você agora. Dá uma olhadinha. Será que você tem condições de chegar perto de mim? Tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. É claro, gente, que a gente não está falando do lugar que a gente está e nem do nosso próprio sapato. O que Deus estava querendo dizer para Moisés? Aonde você está chegando aqui é um lugar santo. Então, rompa, tira, se livra de qualquer contato seu com o mundo.
Você já viu, aqui no Brasil a gente não tem esse costume, mas eu sei que tem vários países, principalmente na Europa, que você não pode entrar em casa com os sapatos que você vem da rua. Hã? Na casa do Eduardo é assim, a gente entrou lá, já tirou as botinhas, deixa na porta, mas tem vários lugares em países que é uma falta de respeito você entrar na casa com os sapatos que você vem da rua. Por quê? Porque a minha casa é limpa. Você está vindo com a sujeira da rua para minha casa? Você está contaminando a minha casa. E é Deus falando isso para você. Você vai entrar na minha casa com a sujeira que está no seu pé? Tira o sapato do seu pé, porque eu sou santo. Eu não quero que você venha com a sujeira do mundo para perto de mim. E Deus estava falando isso para Moisés. Era essa figura de Moisés. Tira o sapato do seu pé. Você teve até agora contato com tudo desse mundo. Tira agora. Tira que você vai entrar na minha presença. Tira que você vai ter um contato comigo. Tira que eu preciso falar com você. Então fique descalço, tenha contato direto. Quando a gente fica descalço, a gente sente tudo que está no chão. E é isso, Deus quer a gente mais perto, quer a gente sentindo as coisas. E foi assim que Deus falou com Moisés. Quando Moisés tirou o contato dele com o mundo. E é assim que Deus quer falar com você. Deus quer te trazer uma resposta. Deus quer te trazer alguma coisa. Mas muitas vezes a gente não tira o nosso contato com o mundo. Eu acho que eu já falei para algumas pessoas aqui sobre a voz de muitas águas, né? Que há alguns anos atrás, acho que eu estava grávida do Rafa, se eu não me engano. Deus me deu uma revelação que eu fui ficar num apartamento perto da praia. E aí estava de dia lá, tal, não sei o que, e passa para lá, passa para cá. Chegou à noite, na hora de dormir, aquele barulho do mar, né? Aquela coisa assim, parecia que o mar estava entrando dentro do quarto, né? Aquele barulhão do mar. Aí eu fiquei pensando assim na cama, falei, esse barulho estava o dia inteiro, mas a gente não estava ouvindo. Só agora à noite, que está tudo quieto, a gente pode ouvir. Aí eu falei assim, nossa, agora eu entendo quando Deus fala que a voz dele é como a voz de muitas águas. Ele fala o tempo todo, mas só quando a gente cala a boca, a gente pode ouvir ele falar. Porque a água tá lá o tempo todo. E a gente tá lá. E não para de falar. Mas se a gente calar a boca, fechar a boca, e é um som tão gostoso, né? Que pode ser aqui do lado, ou pode ser lá longe, você ouviu o barulho da água, é forte, é poderoso e acalma ao mesmo tempo. Barulho de chuva, não é assim? Barulho de água, barulho de cachoeira. A voz de muitas águas te guia. Quando a pessoa está presa, por exemplo, quando a pessoa se perde numa selva, ou segundo os escoteiros, as pessoas, os bombeiros, se eu não me engano, né? Brandão fala que a primeira coisa que você tem que ficar atento, você tem que ouvir barulho de água, que é para onde você tem que ir. Você fica atento. Se você ouvir barulho de água, é para lá que você segue, porque é ali que você vai encontrar a vida. Então, qualquer pessoa que está perdida numa selva vai em direção à água. E a voz de Deus é a voz de muitas águas. Está lá falando o tempo todo. Quem aqui quer ouvir a voz de Deus? Está disposto a calar a boca? Está disposto a fechar a matraca? Está disposto a fechar mais a sua boca e deixar a boca de Deus falar? A gente fala, a gente quer dar solução para Deus das nossas coisas. Deus, por que você não fez assim? Deus, eu gostaria de fazer assado. Deus, por que... Deus não quer saber o que você acha. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Os planos de Deus são além do que a gente pensa. A gente pensa uma coisa e a gente acha o ideal. Mas Deus está pensando outra coisa para a gente. E quando a gente calar a boca, a gente vai entender. Quando a gente ficar quietinho, a gente vai ouvir Deus falando conosco. Orar é muito bom, é importantíssimo. É uma dos tops das coisas da nossa vida cristã. Só que a gente ora e fecha a matraca para poder ouvir o Senhor falar conosco. A gente ouve através da palavra. Tem gente que ora, pede, clama e vai trabalhar.
E vai fazendo não sei o quê. E vai... E quando é a mesma coisa, você vai conversar com alguém, né? Te sento lá com o Marco. Ai, Marco, não sei o que. O que você acha, Marco? Não sei o que. E aí, Marco, você acha que eu faço assim? Ai, Marco, não sei o que. Aí pega e vira as costas. Tchau, Marco. Vai embora. Aí, Marco. A pessoa não estava aqui pedindo opinião? De repente virou as costas e saiu andando? Ah, mas eu falei. E o Marco não falou nada. Eu estava lá sentado o tempo todo, fiquei 2 horas conversando com o Marco, sentada lá o tempo todo, e o Marco ficou de boca fechada, não falou nada. É assim que a gente faz com Deus às vezes. A gente fala e não deixa Deus falar. Mas Deus está falando, porque Ele não se cala. Só que a gente não para ouvir Deus falar. E é essa a nossa função. É esse o nosso, como chama? O nosso chamado. A nossa... quando a gente se encontra com Deus. Porque muitas vezes a gente se sente vazio de Deus. E o vazio de Deus está, não porque a gente não procura Deus, mas porque a gente não deixa Ele nos achar. Ele está ali, disposto, esperando. É a mesma coisa que eu estiver aqui esperando. Estou aqui esperando. Ah, fulano, em vez de vir até aqui me procurar, não, vai para lá. Ah, eu vou procurar a Leni, aí sobe e vai para outro lugar. Você sabe onde Deus está? Deus vai estar numa série de TV no YouTube? Pode responder. Deus vai estar, deixa eu ver, numa danceteria lá no mundo? Deus vai estar numa música secular? Mas é pecado eu ouvir a música secular? Mas Deus vai estar lá? Não. Se eu quero ouvir Deus, eu vou buscar onde Ele está. Vocês estão entendendo? Não é pecado você deixar de ouvir Deus. Mas é pecado você ficar distante dEle. Porque cada vez mais que você vai para um lado e Deus está do outro, você está se afastando de Deus e você está entrando em pecado. Ah, eu quero que Deus fale, mas eu preciso estudar. Não, eu quero que Deus fale, mas eu preciso trabalhar. Ah, eu quero que Deus fale, mas eu preciso fazer isso. Ah, eu quero que Deus fale, mas eu preciso fazer aquilo. E Deus está lá. Está lá, falando, e você está indo longe de Deus. E a gente põe a culpa em Deus. Que Deus não está falando, que Deus não está respondendo, que os seus planos não estão dando certo. Porque seus planos são seus. Nem sempre seus planos são de Deus. Então, uma coisa que eu achei legal, ele correu ao encontro de Deus. Deus falou, pera, santidade, vamos lá. Santidade não é religiosidade, santidade não é se fingir de santo, não é levantar a mãozinha. Santidade é você estar lá dentro querendo encontrar Deus de verdade e fazer o que Ele quer para a sua vida, não o que o pastor da igreja quer para a sua vida, não o que a Adriana pediu para você fazer. Não, é claro que nós, pastores, Adriana, outros líderes, estão aqui para te orientar e estão perto de Deus, buscando em Deus soluções e respostas para te ajudar. Mas você não está aqui só para ouvir os líderes. Você está aqui para buscar em Deus as respostas. Você tem autonomia para isso. Você pode ter contato com a sua sarça. Cada um de nós tem uma sarça que arde para nós. Tem um Deus chamando. Deus está te chamando. Deus te chama. Deus não precisa me usar para te chamar. Deus pode te chamar diretamente. Quando Jesus morreu e o véu lá se rasgou, Ele deu acesso a todo mundo. Ele não deu mais acesso. Jesus não falou, olha, espera um pouquinho, os pastores da igreja têm mais acesso. Depois, os líderes de célula. Depois, aqueles que estão mais perto de célula. Depois, não. Deus falou, todo mundo tem acesso. Então, você tem acesso ao Senhor. Você pode chegar até a sarça. Tome a sua atitude. Quer a resposta de Deus? Mude de direção. Faça alguma coisa por isso. Faça algum propósito. Senhor, eu vou sair daqui, eu vou fazer tal coisa, eu vou deixar de fazer tal coisa, como hoje foi proposto aqui pelo pastor na hora da oração. Eu vou deixar tal coisa. O que eu preciso deixar de fazer para encontrar o Senhor? Isso é muito importante, porque aí nós vamos estar mais perto. Uma outra coisa, deixa eu ver aqui. Nossa, eu falo muito rápido e acabo indo rápido demais, mas tudo bem.
Olha só. Aí eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com discípulos? Nós somos discípulos do Senhor Jesus, não somos? Se somos discípulos do Senhor Jesus, Ele espera de nós determinadas atitudes. Atitudes de discípulos. Hoje de manhã a pastora Lu falou sobre que a questão de discipulado, relacionamento discipulado é uma troca. É o discipulador fazer algo e o discipulado fazer outro, não é? Então nós, como discípulos de Jesus, nós temos que prestar atenção a algumas coisas. A primeira pergunta que eu quero trazer para você: você tem se preparado para encontrar com Deus? Você tem mudado de direção? Você está fazendo algum esforço para subir o monte? Ou não, você fica chorando lá no pé do monte, esperando alguém te carregar lá para cima? Como discípulo de Jesus, o que você tem feito? Você tem mudado de posicionamento? Porque a gente, como fogo, né? Que é a próxima pergunta que eu vou fazer. Seu fogo é fogo de palha ou é fogo que não se consome? Quem aqui já viu fogo pegar na palha? Faz, né, assim, bem rápido, aí apaga rapidinho. O que é fogo de palha? Quando vem uma palavra, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou não sei o quê, eu vou acontecer, nossa, vai ser uma bênção, nossa, ai, não aguento mais, ai, amanhã tem igreja, ai, amanhã... Isso é fogo de palha. A pessoa começa o domingo todo feliz da vida e chega na segunda, na sexta, e aí já acabou o fogo. Fogo de palha. Que tipo de fogo você tem? Como que você tem... Aí você se prepara para encontrar Deus. Aí eu vou subir o monte. Eu vou lá, todo feliz da vida. Aí chega no pé do monte. Ai, tem que subir esse monte de novo. Nossa, olha o tamanho do monte. Olha para a cara do monte, né? Aquele monte lá. Ai, não tô afim. Acho que eu vou ficar por aqui. Vou esperar alguém ir. Aí eu seguro na barra da calça e a pessoa vai. Porque tá cheio de crente que é assim, né? Que prefere ir na barra dos outros, subir, deixar o outro subir e o outro carregando. Vem. E o outro lá puxando o irmãozinho. Vem, irmão, vem, irmão. A gente tá aqui para ajudar uns aos outros, mas você precisa fazer seu esforço. Você precisa encontrar com o seu Deus. Você não precisa se encontrar com o meu Deus. Apesar do nosso Deus ser o mesmo Deus. Você não tem que viver das minhas experiências. Você tem que ter a sua. Aí você chega para alguém e fala assim: olha, você sabe, eu vou contar para você o testemunho. A pastora lá da igreja tem um testemunho assim, assim, assado. O irmãozinho lá da igreja tem um testemunho assim, assim, assado. O fulano... Aí a pessoa fala assim: mas e você? Ah, eu não sei. Eu ainda não tenho. Não, é o seu fogo. É a sua experiência com Deus. É o seu monte. Suba e tenha você experiência com Deus. É isso que Deus está querendo da gente. A nossa própria experiência, o nosso encontro com Ele. Uma outra coisa, você tem percebido Deus no seu dia a dia? Você tem olhado para as coisas, para as circunstâncias e visto a mão de Deus? Não só em suprimento, porque a gente tem o costume de achar que Deus está só no suprimento das necessidades, né? Ai, estou precisando de R$10 para pagar uma conta. Ai, não sei quem deu, não sei quem pagou R$10. Ai, glória a Deus, Deus está aqui. Não, Deus não é só nessas coisas, não. Deus às vezes está numa palavra que você recebe de um amigo. Você fala: nossa, Deus usou aquele amigo para poder falar comigo. Deus às vezes está em você ser usado para falar com alguém. E às vezes você perde essa oportunidade. Deus põe alguém do seu lado para reclamar da vida. A pessoa chega para você e fala: ai, olha, não estou aguentando mais, sabe? É todo dia, não sei o que. Aí você: é mesmo, é todo dia, não sei o que. Pronto. Sua sarça ardeu e apagou. Você podia ter aproveitado. É todo dia assim, mas quando a gente está em Jesus, a gente consegue algo diferente. A gente tem uma alegria, a gente tem uma esperança nova. Pronto, sua sarça ardeu de verdade. Deus falou com você, Deus te usou para falar com alguém. Numa frase simples, numa coisa do dia a dia. O que nós crentes... Porque tem gente que acha que falar de Jesus é pregar a palavra, é sair com a Bíblia, pôr debaixo do braço. Agora eu sou crente evangelista, eu vou falar de Jesus. Não. Falar de Jesus às vezes é você ficar quieto e na hora que alguém do serviço reclamar de dor de barriga, você virar e falar assim: eu posso orar por você? Isso é falar de Jesus. Isso é uma sarça que vai arder no lugar certo. Você vai pegar fogo no lugar certo da maneira certa.
Aí você está esperando você ser convocado na empresa para liderar uma célula, para falar para... Não! Às vezes você vai falar de Jesus em coisas simples. Às vezes é no balde lá da água que o irmão está passando. Às vezes é em situações pequenininhas, é num computador. É mandar uma mensagem para alguém que você está vendo que veio triste naquele dia. Você viu que a pessoa entrou triste naquele dia e fala, nossa, por que será que a pessoa está triste? Aí você chega e fala, aconteceu alguma coisa hoje? Você gostaria de receber uma oração? Ah, não quero oração. Tá bom, eu posso só te dar um abraço? Aí você dá um abraço, olha, Jesus te ama, viu? Tá, não sei o quê. Pronto, acabou. Fez a sua parte, fez algo por alguém naquele dia. Isso é ver Deus no dia a dia. Isso é ser Jesus no dia a dia. Outra coisa. Suas sandálias, como é que estão? Estão coladas no seu pé? Elas não saem de jeito nenhum? Né? Porque tem gente que gosta só de um sapato e usa sempre o mesmo sapato, né? E às vezes nós somos assim com as coisas do mundo. A gente cola as coisas no nosso pé e não tira de jeito nenhum. Você tem tirado as suas sandálias? Você tem se livrado das coisas do mundo? Eu convido vocês a ler a palavra de Colossenses, esse capítulo de Colossenses 3, pelo menos uma vez por semana. Aí você vai falar, nossa, tá... não. Então, quando você lembrar, leia Colossenses 3. E Colossenses 3 é tipo uma regra de vida para um crente. Ele está dizendo como nós cristãos devemos viver. Com o pensamento lá em cima, sem contenda, sem isso, sem aquilo. E Paulo, ele é muito, como fala, didático na hora de dizer as coisas. Ele é prático. Ele está dando dicas práticas de como a gente deve fazer. Então, quando você quer saber, como que eu faço para poder ser santo? Como que eu faço? Porque ser santo, de novo, eu estou falando, ser santo não é pôr uma auréola na cabeça, sair que nem um anjinho, não. Ser santo é viver em santidade. É fazer a obra de Deus da maneira correta. É se errou, se pecou, se fez, pedir perdão. Pedir perdão a Deus, pedir perdão ao irmão, ou eu errei com Deus, pedir perdão ao Senhor. Isso é viver santidade. Aí você vai, como é que está as suas sandálias? Jesus está falando com você lá na sarça. Deus está lá falando, fulano, né, sei lá, Vinícius, eu estou aqui. Né? Parece que a voz de Deus é assim, né? Credo, ia ser horroroso. Mas Deus fala numa voz suave, né? Claro, gente, é que eu tô brincando. Aí Deus está lá falando, né? Fulano. E você está preparado para ter esse encontro com Deus? E por último de tudo, olha o que Moisés fala aqui, ó, no versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 4, no finalzinho. Fala assim, ó, Deus o chamou. Moisés. Aí Moisés respondeu o quê? Vou falar de novo a pergunta. Moisés respondeu o quê? O que foi hoje os louvores? Foi sobre o quê? Eis-me aqui. O que foi a oração que o pastor Marcelo, que a gente não tinha combinado, que ele não viu nada, o que foi que o pastor Marcelo falou pra gente fazer na hora que a gente se ajoelhou? Eis-me aqui. O que é eis-me aqui? À disposição. Eis-me aqui é fazer o que Ele quer, não o que eu quero, ou não o que Ele quer na hora que eu acho que pode ser. Não, eis-me aqui quer dizer, eu vou fazer o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Tá cheio de crente que tem até medo de dizer eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Porque sabe do peso que vem isso. Só que eu vou dizer para você, não adianta você ter medo. Você está aqui, o fogo está queimando. Deus está falando. Você tem, de novo falando, você tem que tomar posição. Eis-me aqui, Senhor. Não quer? Então sai. Sai da sarça, não precisa sair da igreja, tá, gente? Não tô falando pra você sair da igreja, pelo amor de Deus. Não vai entender isso assim. Tô falando, então não tome posição, fique lá, beleza, louva o Senhor na sua. Mas você quer um contato com Deus? Você quer uma intimidade com Deus? Então diga, eis-me aqui e faça o que tem que fazer.
Eis-me aqui significa eu assumo que eu sou servo do Senhor. Eu assumo que Ele é meu Senhor. Senhor quer dizer dono. Dono. Você pode chegar para um dono, até o pastor Osmar usou o exemplo da questão de escravidão. Nós somos escravos do Senhor Jesus. A diferença é que Ele não nos trata como um escravo qualquer. A palavra de Deus fala que Ele nos chamou de amigos. Mas acho que tem gente que está tão mal acostumado com um amigo que ele acha que ele é só amigo de Jesus. Ele não é mais servo, ele é só amigo. Só que Jesus está falando, você falou eis-me aqui, e aí? Cadê seu posicionamento do eis-me aqui? Cadê seu fogo ardendo? Você tomou posição e voltou para trás? Tome posição de novo. Faça de novo. Fala, Senhor, porque Deus é um Pai de amor. Deus é um Pai que Ele olha para a gente e tem compaixão. Da mesma maneira que eu olho para os meus filhos e falo, quando eles erram, quando meu filho erra, eu vou falar assim, hoje você não vai comer, hein? Você errou, você não vai comer hoje. Não. Né? O Rafa ia ser... Não, a gente não faz isso com os filhos. Né? A palavra de Deus não fala que os pais, mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos? Imagina Deus. A mesma coisa Deus. Você errou com Deus, Deus não vai ficar vai ficar de mal com você. Não. Deus vai te corrigir da maneira correta. Deus é um Deus de amor. Deus vai esperar você voltar de novo e falar de novo, eis-me aqui, Senhor, de novo. Desculpa, Senhor, eu fui embora, mas eu voltei. É assim. Hoje nós declaramos aqui várias vezes, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E eu ia fazer depois, né? Eu falei assim, meu Deus, o pastor Marcelo não vai pregar minha palavra, né? Aí porque eu ia propor isso para vocês. Pra gente agora se propor, mas a gente fez no começo do culto, né? Pra gente se dispor ao Senhor e falar, eis-me aqui. A gente vai louvar agora ao Senhor, vai louvar o eis-me aqui no pensamento do peso que é a palavra eis-me aqui. E eu vou fazer uma proposta para você. Se você não estiver disposto a mudar de direção, a ouvir a voz do Senhor e a agir o eis-me aqui, não cante. Fique de boca fechada. Só cante com o seu coração. Cante se você tiver o desejo de verdade de se colocar à disposição do Senhor e dizer, eis-me aqui. Amém?